Em menos de um dia, suspeito de torturar o irmão, preso em flagrante, ganha liberdade em audiência de custódia. Acompanhe outras informações na reportagem de Rosane Ferraz. José Orlando Alves de Souza Oliveira Araújo, de 28 anos, passou pela audiência de custódia e foi liberado 12 horas após ser preso em flagrante. Ele disse à delegada que as agressões eram formas de correção. José Orlando vai responder em liberdade por tortura. Se condenado, pode pegar de 2 a 8 anos de prisão. Segundo a delegada, as agressões eram frequentes e intensas. O menino denunciou que apanhava do irmão de corda, era amarrado e até impedido de comer. As últimas agressões teriam acontecido depois do sumiço de um perfume. A polícia ainda investiga a participação da mulher de José Orlando na tortura. O garoto de 11 anos está em um abrigo de Goiânia. A mãe mora no Maranhão e alegou não ter condições de ficar com o filho. O pai morreu e o garoto passou a ser criado pelo irmão. O Juizado da Infância e Juventude vai decidir o futuro do adolescente. O caso chegou ao conhecimento da DPCA depois que a criança contou aos vizinhos sobre a tortura. Na manhã desta quinta-feira, um caso semelhante chegou à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. A mãe de um garoto de 15 anos denunciou que o filho era torturado pelo irmão, que inclusive já teria tentado arrancar o olho deste jovem. O adolescente passou a manhã no IML fazendo o exame de corpo de delito. Neste caso, o agressor ainda não foi preso. Vamos falar então sobre os dois casos com a delegada Paula Meotti, que é delegada de proteção à criança e ao adolescente. Está conosco ao vivo aqui nos estúdios. Boa tarde. Boa tarde, Vivian. Boa tarde, Júlia. Sobre o caso que nós mostramos do garoto de 11 anos que apanhava do irmão e o irmão foi preso em flagrante, mas solto tão rapidamente, o que a senhora pensa? Havia prova suficiente para que ele continuasse preso? O auto de prisão em flagrante, na minha versão, foi concluído, finalizado, atendendo os requisitos legais, né? Mas essa análise em relação à manutenção da prisão não compete a nós da Polícia Civil, não compete a nós delegados, e sim ao Poder Judiciário, né? E o magistrado, ele Mas tem entendeu, provas contra ele? Tem vários elementos nos autos testemunhas, nós temos o laudo IML, a própria declaração da vítima. Nós estamos carregando aos autos outros elementos de prova que vão auxiliar também uma futura condenação, né? Mas inicialmente compete realmente delegada, claro que a senhora respeita a decisão judicial, a gente também respeita, eu não concordo, mas respeito. Agora, se ele ficasse preso era melhor. Eu acho que, assim, casos como este têm uma certa repercussão e, por exemplo, outras testemunhas que sabem a respeito do que aconteceu, quando o investigado está preso preventivamente ou temporariamente, elas têm muito mais segurança, por exemplo, de vir e produzir uma prova, falar a verdade na delegacia. Quando o autor já é solto muito rápido, eu vejo que as pessoas ficam com muito temor pela própria vida. Fala assim, mas não tem muita consequência. Né? As testemunhas se sentem muito intimidadas, principalmente nesse caso que são os vizinhos, né? Eles falam, mas eu vou lá, vou falar para vocês e vocês não conseguem mantê-lo preso. A gente explica que né, não compete à Polícia Civil, não é a nossa atribuição, mas assim, eu vejo que se ele tivesse talvez sido mantido preso, facilitaria a condução das investigações. Nesse caso, a namorada desse irmão mais velho também é suspeita. Como é que a senhora vai conduzir a investigação agora? Sim, há elementos de que ela também participava das agressões. Há narrativas de que ela segurava a criança, inclusive, para que o agressor, o investigado, fosse e desferisse os golpes, né, com a corda contra ele. A gente descobriu que ela está no interior, né? Nós descobrimos que ela está no interior do estado de Mato Grosso. Então, nós encaminhamos carta precatória, entramos em contato com a Polícia Civil de lá, pedimos a colaboração para que eles realizem essa oitiva de forma mais rápida possível, para que a gente possa juntar ao inquérito, né, o mais Delegada, rápido. Nesse caso é tortura? É tortura. Qual é a pena? A de 2 a 8 anos, e eu estou muito crente que realmente a tipificação foi correta, porque todo esse histórico de violência que essa criança sofreu causou para ele um grande, intenso sofrimento físico. A gente percebe que a criança ficou muito abalada e realmente foi muito acima do que uma mera correção, que poderia, né, um excesso poderia caracterizar um maus tratos ou simplesmente o crime de lesão corporal. A gente percebe que realmente houve um excesso muito grande. E esse outro caso também chama a atenção, porque também é um irmão torturando o irmão. Sim, por uma coincidência
poucas horas, nós tivemos um caso muito parecido também de um irmão agredindo outro irmão de forma muito reiterada, segundo ele, de forma muito agressiva, teria tentado até, em certa data, arrancar o olho desse menino, então um caso bastante grave também. Nossa, e esse caso, o menino já foi retirado da convivência? Nós estamos nesse processo, acionando o Conselho Tutelar, porque o caso está acontecendo nesse exato momento. Ok. Delegada, obrigado, boa tarde. Eu que agradeço o convite, boa tarde a todos.